Salve, salve galerinha! Sejam muito bem-vindos ao canal Pronto Socorro da Matemática. Eu sou o professor Marcelo Rubens, mas podem me chamar de Tio Celo. Se gostarem desse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se puderem, me sigam também nas redes sociais. Dentro da análise combinatória, existe mais um tipo específico de agrupamento que eu posso formar, a chamada permutação. Quais são as características para que eu tenha a chamada permutação? Os agrupamentos serão formados pela troca de posição entre os elementos que constituem o grupo. Então, somente troca de posição. Eu não troco elementos, eu não introduzo elementos novos. Eu simplesmente mudo a posição dos elementos que já estão por ali. Um exemplo aqui em questão, pessoal, ele caracteriza bem a ideia da permutação. Quantos anagramas tem a palavra escola? Bom, para quem não recorda ou não sabe, anagrama é formato matemático que surge pela troca de posição dos elementos que constituem o grupo. Vejam, a palavra escola. Eu posso ir trocando de local as letras que formam essa palavra e formar palavras novas. Por exemplo, eu posso colocar a palavra pode começar por C, por O, por L, por A, E e S. Surgiu uma palavrinha nova aqui, utilizando as 6 letras que havia na palavra original. Então, eu posso dizer que isso aqui, colais, é um anagrama da palavra escola. Entendido? Bom, eu precisei fazer esse destaque para que vocês entendam como é a formulazinha que utilizamos para calcular permutação. Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Só. Uma fórmula bem simples e fácil de memorizar. Vejam, quando nós falamos de análise combinatória, aparecem nas fórmulas duas letrinhas, N e P minúsculo. N é o universo de elementos e P é o tamanho do grupo que eu quero formar. Como eu vou sempre estar aqui formando grupos que têm exatamente o mesmo tamanho do universo de elementos disponível, eu não tenho que pensar em P. Por isso a fórmula se reduz somente a essa estrutura. Então vejam, para eu calcular quantos anagramas a palavra escola possui, basta que eu reconheça o valor do n, nesse caso 6, e aplicar a fórmula que é a permuta de 6. Portanto, 6 fatorial. Para quem recorda, né? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isto é 720. Então, nós temos 720 palavras diferentes que se formam a partir da palavra escola, incluindo aqui, claro, a própria palavra escola. Tudo bem, concordo com vocês que a maior parte delas não vai ter nem significado, mas a ideia é que nós estaremos trocando de posição as 6 letrinhas e formando palavras novas a cada troca de posição. Tranquilo, gente? Vamos evoluir um pouquinho na conversa? Bom, tio Celo, existem palavras que têm letra repetida. O que acontece quando eu trocar de lugar essas letras repetidas? Por exemplo, a palavra socorro. Observem que quando você troca de posição as letras O entre si, não vai estar formando um anagrama novo, não vai estar formando uma palavra nova. Da mesma forma com as letras R. Então, aqui nós temos a chamada permutação com elementos repetidos, que é uma adaptação daquela fórmula que vocês já viram antes. Quando eu tenho uma permuta com elementos repetidos, a fórmula ela se adapta para essa situação. Permuta de n elementos com alfa, beta e reticência repetições. Seria igual a n fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial e reticência. Vamos tentar entender direitinho como é que se monta essa fórmula. Ela é adaptável. Se eu tivesse só a repetição de um único elemento, eu colocaria aqui no lugar do alfa essa quantidade de repetições. Como no caso da palavra socorro são 2 elementos, tem as 2 letrinhas, alfa e beta. Se numa outra palavra, numa outra circunstância, houver mais uma terceira letra repetitiva, eu vou acrescentando elementos na fórmula, ok? Então vamos para o cálculo nessa questãozinha. Nós temos a palavra socorro, né? São 7 letras no total. Dessas 7 letras, nós temos alfa, repetições da letra O.
3 vezes. E temos beta repetições da letra R, 2 vezes. Portanto, a fórmula da permuta com elementos repetidos para esse caso seria nesse formatinho. Permuta de 7 com 3 e 2 repetições. Isto é, 7 fatorial dividido por 3 fatorial que multiplica 2 fatorial. Entenderam a adaptação daquela fórmula genérica para esse caso? Ela comporta mais repetições se forem necessárias, basta você acrescentando os índices aqui superiores. Ok? Finalizando a continha, gente. Permuta de 7 com 3 e 2 repetições seria igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial que multiplica 2 fatorial. 3 fatorial cancela com o 3 fatorial de baixo e o 2 fatorial é igual a 2, né? 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 210. 210 vezes 4, 840. Dividido por 2, 420. Portanto, a palavra socorro tem 420 anagramas diferentes. Ok, gente? Entenderam como utilizar quando ocorre repetição de elementos? Fácil, né? Claro que tem que lembrar um pouquinho da fórmula e como adaptá-la para o teu caso em particular. Vamos avançar mais um pouquinho, então? Para finalizar a nossa conversa sobre as chamadas permutações, falta a gente discutir aqui a chamada permutação cíclica ou permutação circular, como alguns preferem. Tá, quando é que eu tenho essa circunstância? Vamos analisar o probleminha aqui para poder entender direitinho qual é a situação, como é que ela surge. De quantas formas distintas um grupo de 6 pessoas pode se acomodar ao redor de uma mesa de 6 lugares? Bom, para facilitar um pouquinho o nosso entendimento, eu não vou pensar nessa situação com 6 pessoas. Eu vou pensar numa situação com 3 pessoas. Então temos aqui uma mesa circular, a pessoa a pessoa B e a pessoa C. Eu quero saber de quantas formas diferentes essas 3 pessoas poderiam se acomodar ao redor da mesa. A pessoa A está lá, B e C. Se porventura a pessoa A vier para essa posição, a pessoa B vier para essa posição e a pessoa C vier para essa posição, vocês concordam que é exatamente a mesma configuração que já está aqui? Né? Por quê? Porque a vizinhança aqui vai continuar sendo exatamente entre os mesmos elementos. À esquerda do A temos o C, à direita do A temos o B. Se o A estiver nessa posição, à esquerda do A teremos o C e à direita do A teremos o B. Portanto, é exatamente a mesma configuração. Então, na permutação cíclica ou circular, eu tenho essa situaçãozinha de troca de elementos que vai estar não produzindo resultados novos. Por isso, existe uma formulazinha específica para o cálculo. Permutação circular ou permutação cíclica de n elementos é igual a n menos 1 fatorial. Tranquilo, gente? Então, agora sim, para a questãozinha oferecida. Nós temos 6 pessoas que vão sentar-se ao redor dessa mesa, que é circular, mesa redonda. Permutação cíclica de 6 elementos é igual a 6 menos 1 fatorial. Permutação cíclica de 6 elementos é igual a 5 fatorial, portanto, 120. Haveria 120 maneiras diferentes dessas 6 pessoas se disporem ao redor da mesa. Claro que aqui se excluíram todas aquelas vezes que a vizinhança continuou sendo a mesma, né? Quando eles só rodaram de forma conjunta de posição. Gostaram do vídeo, pessoal? Ajudou vocês com a ideia da permutação? Obrigado por ter ficado até esse final do vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva e deixe seu likezinho se tenha gostado, ok? Abraço e até a próxima!